Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim, Mari tá ali, ouvindo. Boa Mari noite. tá ali congelada. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Mari, tá ouvindo, Mari? Eu acho que ela caiu. Bem, gente, meu nome é Socorro Macedo. Eu sou uma das sócias diretoras da Lefio, né? A Lefio aí que hoje teve um grande lançamento. A gente tem gente aqui como o Éder, que participou aí do lançamento da gente, de um dos nossos, de uma das nossas áreas de negócio, a Lefio Costume Centric. E aí, Mariana caiu, travou aqui. Deixa eu ver se ela volta. Que ela queria fazer uma introdução, mas aí eu sigo aqui com Eu acho que vocês. voltei. Voltei, vocês me Ah, escutam? então pronto. Sim, Foi só Mari. para dar emoção no início. Deu uma travadinha aqui, gente. Mil perdões. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa Masterclass de Customer Centric, né? 10 motivos, perdão, 10 motivos para implementar o Customer Centric na empresa. E aí, eu queria desejar a todos primeiro. Na verdade, deixa eu me apresentar primeiro, né? Comecei aqui meio embolada com a que travou tudo, mas eu sou Mariana Lira, eu sou social media da Lefio. E hoje eu vou participar aqui um pouquinho, fazer essa apresentação da Masterclass e no final tem alguns recados para dar para vocês, tá bom? Então, hoje a nossa Masterclass é sobre os 10 motivos para implementar Customer Centric na empresa. Lembrando que ela faz parte de uma sequência de duas masterclasses, né? Então, a gente tem hoje com Socorro Macedo, para a gente falar sobre os motivos para implementar o Customer Centric na empresa. Amanhã, a gente vai estar com Rosário de Pompeia, falando sobre os 10 passos para colocar o cliente no centro do negócio. Então, hoje a gente vai falar, vai entender um pouco sobre o que é a estratégia, quais são as boas práticas de empresas que colocam o cliente no centro, os principais retornos e benefícios para o negócio. E aí eu vou já passar para a bio de Socorro, né? Já vou apresentar ela para vocês, para a gente já começar a Masterclass de hoje. Socorro Macedo é sócia-diretora de negócios da Lefio, ela é professora de MBA da Unicap, professora de estratégias digitais da ESPM de São Paulo. Ela tem MBA em Economia e Gestão de Negócios, ela é especialista em Marketing Digital e Negócios por Columbia Business School de Nova York e está aí há mais de 15 anos atuando com marketing para vendas. Então, é uma pessoa que tem bastante para falar de Customer Centric. Toda aula eu aprendo um monte com ela e tenho certeza que vocês vão poder aproveitar bastante da Masterclass de hoje. Então, já vou passar a palavra para Socorro, porque é dela que vocês querem ouvir falar, não é comigo hoje, viu? Mari, obrigada. E, gente, só lembrando, o chat está aí. Fiquem à vontade. Também, quem quiser interromper, falar alguma coisa, interrompa. Eu não estou vendo vocês aqui, tá? Mas não tenho minha segunda tela. Então, fiquem super à vontade. A gente está aqui, né? O objetivo de tudo isso, vocês vão entender o porquê também, a gente vai conversar. Mas é entender de conceito, é entender o que é que isso significa para as empresas, né? Então, a gente dividiu nesses dois momentos, como a Mari falou, e amanhã não percam o Rosário, né? Rosário vem aí com a prática da implementação desse tipo de estratégia, né? O Costume Centric, que é nada mais do que colocar o centro, a tradução literal, né? O cliente no centro, né? E aí ela vai trazer também como colocar o cliente no centro. Então, seguindo a nossa vida, né, por que que a gente está aqui? Hoje é um dia super importante, eu estou vendo algumas pessoas que tiveram, que são clientes e parceiros nossos, tiveram no momentinho ali atrás. É um momento, né, de onde a Lefio, ela se torna 3 unidades de negócio, né? A gente existe, tem sede aqui no Recife, e a gente existe há 14 anos no mercado, tá? A gente tem uma série a gente até passou em outro momento por uma timeline, né, das nossas vidas, nossos ganhos, mudanças e evoluções desde 2007. Mas hoje a gente é estruturado dessa forma, né? A Lefio é como se fosse uma grande marca, onde ela tem 3 submarcas, que é a Lefio Marketing, que é o que muita gente conhece, né? É de onde a gente veio ali no passado.
né? Apesar de que a Alefio, ela nasceu como uma empresa de escuta do cliente a partir do digital, a gente monitorava, analisava o que as pessoas falavam. Mari, tá gravando? Eu não, acho que sim, né? Tá Acho que sim, tá sim. gravando, tá gravando. Pronto, obrigada. Tudo Eu, toda certo. vez. Ótimo. Então, a gente nasceu de escutar o cliente a partir de dados digitais, né, nas redes sociais, e a partir disso, o que as empresas poderiam fazer, né? Só que aí essa evolução, ela foi muito para o marketing. Então, principalmente para vendas e performance, para planejamento de marketing, conteúdos, mídia para performance, que é um pouco da história aí da evolução que aconteceu do digital, né? Ali a Web 1.0, 2, 3, que a gente vem acompanhando. Nesse processo todo, a Alefio a gente testou e, na verdade, sempre foi do nosso DNA levar conhecimentos para as pessoas. Desde que a gente nasceu lá em 2007, a gente reuniu mais de 5 mil pessoas em eventos, né, fechados e abertos, desculpa, auditórios com mais de 400 pessoas. A gente morre de saudade disso. E diante dessa saudade e também no compartilhamento diante da pandemia, de tudo que a gente está vivendo, a gente criou uma plataforma de educação que é a Alefio Edu, e Mari vai colocar aí no chat para vocês, né? E ao final, esperem que ela já disse que tem uma surpresa aí eu nem vi esse slide, esse conteúdo, ela disse que ao final vai ter um negócio aí. Mas também a gente, né, realiza cursos em companies e agora a gente tem mentorias para pequenas empresas também, que aí depois ela vai colocar tudo isso para vocês aí no chat. Então, hoje a grande novidade, o porquê da gente estar aqui, é que a Lefi lançou sua área de Customer Centric, que a gente já fazia estudos de comportamento e consumo do cliente há 14 anos, só que isso era como se fossem embasamentos para nosso próprio consumo, vamos dizer assim, interno, né? Alguns clientes, eles tinham essa demanda, a gente já fazia isso, Moura do B, M. Dias Branco, e, enfim, Shopping Recife, né? E isso a gente ofereceu agora abertamente, né, ao mercado, em contratação específica de determinados estudos, mas é uma área onde a gente onde a gente ajuda as empresas a colocar o cliente no centro. Então, independente de processos de marketing, de processos de inovação, para qualquer área da empresa, essa área da Alefio, ela é específica justamente para ajudar o cliente a colocar, entender e conhecer mais o cliente. Para quê? Eu ter insights constantes para melhorias incrementais, né, que possam ser feitas nos negócios rapidamente, a partir do insight que o cliente dê, né, e orientações para novos caminhos. Então, eu quero apostar em um novo exemplo do marketing, está acontecendo muito, programas de fidelidade. Como é que eu tenho que fazer? Então, eu preciso conhecer esse cliente para poder estruturar minimamente o que ele precisa. Então, essa é nosso rol aí de conhecimentos que a gente adquiriu com os clientes, né, em vários segmentos durante esses 14 anos, né, também, sempre colocando o cliente no centro de tudo. E aí ela é o Customer Centric, que ela nasce para entender o comportamento do cliente, para redefinir a estratégia de negócio. Então, aqui a gente precisa entender de valor, e a gente vai ver isso hoje, a gente precisa entender de experiência, a gente precisa entender de jornada, né, para que a gente possa colocar esse cliente no centro de tudo. E como é que a gente faz isso, né? Primeiro, a gente, de fato, coloca ele no centro, entende quem ele é, e quem é que a gente precisa, de fato, é o nosso cliente mais rico, né? Para que a gente entenda qual a experiência que a empresa está levando para essas pessoas, o que é que esses clientes acham desse mercado, desculpa, não é negócio, que é um mercado, né? Por exemplo, o pintor, como é que é esse pintor, qual é o contexto de vida dele, não só um contexto demográfico, mas um contexto psicológico, né? Como é que é a experiência que ele tem com uma indústria, por exemplo, de tinta, como é que ele compra isso, né? Qual a experiência que ele tem com outras empresas também? Como é que ele avalia, como ele se engaja com determinados produtos e serviços, né? Como a tinta, por exemplo. E qual é o valor percebido que ele tem daquela empresa que está contratando a gente, no caso, né? Então, são visões diferentes, onde a fonte principal é o cliente. E esses dados vêm de grupos focais com clientes, social listening na parte da internet, pesquisas qualitativas, benchmark, mineração dos dados que existe já dentro da empresa e diários de bordos também, que é quando a gente traz mais junto esse cliente para a gente entender, inclusive, todo o seu dia a dia. Então, são fontes de informação para que a gente possa entregar três coisas, né? Estudos de comportamento, onde a gente vai segmentar esse cliente, e vocês vão ver que hoje em dia não adianta a gente querer atingir todo mundo, né? Eu tenho uma clínica de olhos, Socorro, que sou seu cliente? Todo mundo tem olhos, né? Não é isso, não é assim que a gente vai conseguir
crescer e ter uma estratégia de customer centric, hábitos, avaliação das experiências, construção de jornada, né, os insights para uma melhoria, analisar os feedbacks do cliente sobre determinado serviço, processo, produto, né, para que a gente possa ter uma melhoria rápida a partir dessa demanda, e orientações para novos caminhos de empresas que estão mais no processo de mudança, de transformação, para que a gente ajude nessa direção, né? E aí, antes de mais nada, eu queria que vocês acessassem o Mente, né? Então, é só, Mari, se tu puder colocar esse link aí, ajudaria, enfim, todo mundo. www.me, você vai fazer pelo celular ou pelo computador, e aí ele vai pedir esse código 13209571. E aí eu queria que vocês respondessem o que é Costume Centric, tranquilo, ninguém aparece quem falou, tá? E aí a gente vai ver aqui na minha tela, vocês estão vendo, né? Tá aparecendo aí minha tela. Vocês vão respondendo e a gente vai vendo aqui em tempo real as respostas em formato de nuvens. Então, eu queria aí que vocês colocassem. Não sei se tá tranquilo, tá funcionando, gente. Alguém já testou, já colocou? Vocês podem colocar 3 respostas do que vocês acham que é, tá? O costume centro, que fiquem à vontade. Só não vale traduzir, né? O conceito, por favor. Não sei se está funcionando. Alguém não está conseguindo? Qual Para é a o gente ver código? aqui. Eu não gravei o código. 13 20 9571. Eu deixei no chat também, viu, 13, gente? Qualquer 20, dúvida. 9571. Isso. Entrem Beleza. e escrevam para a gente ver aqui uma nuvem de palavras de todo mundo. Todo mundo participando, tá? Vou ver se vai chegando aqui para mim. Olha, já teve gente aí. Uma pessoa. Temos quantas, Mari? Quantas pessoas? Quero todo mundo respondendo. Temos 20 pessoas. Cabe palavra até umas horas na nuvem. Oxe, então, vai ser bonito. Pode usar o celular, é só colocar aí mente.com, coloca o código e toca o barco. Para a gente ver aqui vocês participando, né? Agora a gente tem que ter outras formas. No físico, a gente dava post-it, todo mundo botava na parede. Olha que delícia, a gente já está tendo aí experiência. Vale copiar não, viu, gente? Eu não vou nem falar, porque senão vocês vão copiar. Não, vocês vão para ver, né? Que a gente tá ao vivo aqui. Humanizar, ponto de encontro. Vamos lá, só 4 pessoas responderam. Cadê todo mundo? Depois eu disponibilizo essa nuvenzinha para vocês também, tá? Vamos embora. 5 pessoas. Se alguém tiver dificuldade, avisa, tá? Bota no Google. No Google não, né? Eita, lá em cima. menti.com. E vamos embora. Quero participação de todo mundo. Quero ninguém só me olhando, não, viu? 6. Eu já fiz. Olha aí. Antônia Jorge, você é Antônia Jorge, né, Antônia Jorge? Não estou vendo ninguém pela voz. Muito bom. Vamos lá, minha gente. Preguiça é essa? Nem 50% aqui a gente vai ter. Vamos embora. Dá esse tempinho aí para vocês. Mas a gente já viu aqui jornada, persona, humanizar, praça, vivência, experiência, ponto de contato, ou de encontro, priorizar o usuário, espaço do cliente, estratégia, e parou, foi. E ninguém quer mais não fazer, Cadê? Vamos lá, vamos pelo menos chegar a 10, né? Para a gente ter aí metade da audiência. Hã? Eu já coloquei a minha. Eita, essa voz eu conheço. Mauro! Aqui tá igual o programa Silvio Santos, que a gente... Qual é a voz? Acertei? Acertou. Olha aí, tá vendo? Vocês estão... O desafio é para mim, né? Então, vamos embora, vocês vão fazendo.
Gente, eu adorei, tá? Aqui a gente vai falar de um monte dessas palavrinhas, mas aí a gente pode, ó, experiência é algo que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Humanizar, né? Aqui a gente está vendo consumidor, ponto de encontro. Eu gostei um bocado dessa, porque aí ó, o que a gente tem hoje, né? É o que eu falo muito, enfim, às vezes chegam muitas empresas, né? Ah, Socorro, porque eu não estou vendendo. Deve ser algum problema que eu estou tendo em vendas, com a equipe de vendas, com a equipe de marketing. Eu digo, minha gente, vamos primeiro entender. Eu chamo isso de encaixe, mas eu gostei de ponto de encontro, quem colocou aí, né? Do que esse cliente deseja, o que a gente tem enquanto entrega, né, produtos e serviços, e o que a gente cura de dor, o que a gente ajuda esse cliente, né, alguma dor que ele tenha, para que de fato aconteça um encontro. Porque se isso não acontecer, né, não tem como a gente vender. E aí, eu já tive várias empresas, inclusive uma delas de tecnologia daqui, que estava com esse problema, e o que a gente viu é que eram coisas muito maior do que somente as equipes de marketing de vendas, né? Era um problema aí que a gente chama de encaixe, né? No design a gente chama de encaixe, que é esse ponto de encontro. Então, gostei muito aí da participação de vocês, apesar de terem 7 pessoas, né? Todo mundo vai fazer durante aqui, não quero nem saber. E aí, mas o caminho é esse, é essa vivência, é ter essa empatia, foi ótimo também, priorizar o usuário, né? E, de fato, a gente fazer isso, né? Partir para colocar esse cara no centro. E aí, eu sempre escuto aqui, Socorro, mas a gente sempre teve uma cultura focada no cliente, né? Sempre assim, escuta o cliente tem razão. Na verdade, nem sempre foi assim, né? A gente fala, mas na prática é outra história. E a gente, enquanto cliente, sabe disso. E aí, a gente não adianta a gente achar que existe um universo, a gente sentado dentro da empresa, né, da companhia, enquanto gestores, e existe um outro cliente lá fora, né? Então, assim, vocês, enquanto clientes, sabem que isso pouco aconteceu. E aí, o que é que viabilizou isso, né? O que é que viabilizou, não, desculpa. Por que que essa centralidade do cliente está sendo tão em alta agora? Porque as empresas, né, diante desse modelo, enfim, da chegada do computador, da internet, sofreu, de fato, uma mudança. A gente vinha de uma cultura muito inside out, onde eu ofereço o serviço da empresa, né, para quem quiser vir adquirir, né? Então, era muito uma cultura de dentro para fora. E aí, quando os clientes eles começam a se conectar, né? A gente fala aí de um social casting, a gente começa a observar que não é bem assim, né? A gente tem problemas e a gente quer que as empresas resolvam problemas nossos, porque a gente foi colaborando e se conectando e entendendo também os outros e mais, formando opiniões sobre outras empresas e outras pessoas em razão dessa conexão que a gente vem vivendo. Então, a gente precisa, e aí, quando a gente fala de customer centric, a gente fala muito de uma cultura de customer centricity também, tá? Então, a gente precisa, antes de mais nada, mudar esse mindset, pensar nessa cultura de outside in. E aí é onde está a grande história, né, das empresas, porque a dificuldade, os desafios, vocês vão ver também, mas a gente está aqui para conversar sobre isso, de pensar de fora para dentro, né? Durante anos eu pensei de dentro para fora, eu pensava em produto, né? E como é que agora eu vou fazer para mudar essa chave? E aí, lógico, é mais confortável a gente viver numa lógica centrada em produto do que a gente se esforçar para ser uma empresa centrada no cliente. Porque, de fato, é uma mudança de cultura muito forte, né? Começar aí, eu adoro esse comparativo, porque ele traz os principais pontos de tudo que a gente vive numa corporação, né? Que é a filosofia, né? Hoje eu estava conversando com outra empresa de tecnologia que era muito do produto, Socorro, meu produto é maravilhoso, eu disse, certo, mas para o teu cliente é? Aí ele, eita, eu não sei, eu esqueci de perguntar a ele, como assim? Né? Na concepção de qualquer empresa, nasce para dar alguma solução, eu nem gosto de falar solução, mas para ajudar o cliente a resolver algum problema, né? Mas nem sempre foi assim. Na verdade, nunca, quase nunca foi assim, né?
A gente sempre estava muito orientado em produto. E aí a gente precisa estar numa mudança da gente servir o cliente, né? E aí a gente lembra de quando a gente é cliente, o quanto a gente foi maltratado, o quanto a gente é visto como, ai meu Deus, aquele cara que só quer encher a paciência, né? Então essa cultura, essa filosofia de servir o cliente, né, de que todas as decisões da empresa, na verdade, começam a partir dele, desde lá as métricas de vaidade, sei lá, escolhe uma métrica lá de vaidade, mas não representa nada para o cliente, né? De retorno, de satisfação, né? Outra coisa, o produto, né? A gente tem muito destaque para atributos e características de produto. A gente hoje vê muito ainda isso no varejo, né? Mas certo, serve para quê? Qual é a necessidade, né? Do cliente que esse produto vai resolver? E a gente esquece disso. Até quando a gente vai falar, né? Com a empresa que a gente trabalha, e vem um pouco aí do propósito. Eu nasci para quê? Eu vou resolver o quê na vida de quem? Né? Então, a jornada de uma lógica de uma empresa centrada de produto é processo de venda. Por isso que eu escuto muito, olha, eu acho que tem algum problema, porque minha venda e meu marketing, eu não sei me comunicar, né? E a lógica de uma empresa centrada no cliente é de entender que essa conversa, ela não termina quando o cara quer comprar, ela começa lá do aprendizado. Então, assim, se eu estou vendendo um hotel, né, eu estou vendendo, enfim, eu preciso entender que essa minha conversa com esse cliente precisa acontecer desde o momento que ele vai tirar férias. E aí o negócio, óbvio, fica muito mais complexo, né? Então, eu tenho que estar lá desde a jornada do aprendizado dele, né? Ele passa a ser cliente, depois é uma questão de fidelização, né? Esse que a gente chama de pós-venda, né? Então, essa jornada, ela começa muito antes e ela termina bem depois. Também a gente vai ver isso aqui. A estrutura da empresa, ela é organizada por tipos de produto, a gente ainda vê bem isso, e não por segmentos de clientes, né? Quem é o cliente principal? Às vezes nem sabem. Qual o tipo de cliente? Que é o seu cliente? Não, o meu cliente são empresas A, B, C, que faturam X. Será que é só isso? Né? O foco é muito de dentro para fora, como a gente falou, né? E aqui a gente está fazendo o inverso. Então, as métricas são diferentes, os dados são de conhecimento profundo sobre o cliente, é o ativo mais valioso, né? E não é um ativo de operação somente. Aqui a gente traz a questão dos dados demográficos, né? Como isso muda. Então, minha gente, a gente está falando de algo que não é fácil, né? Parece que colocar o centro do cliente sempre foi o óbvio, mas, na verdade, a gente nunca teve, a gente mal fez isso, não é que nunca, né? Várias empresas, elas são orientadas, antes até já eram orientadas a isso, mas por quê? O que que a gente percebeu, principalmente depois não, que a pandemia não passou, mas de transformação digital e Covid, que não dá para a gente viver, sobreviver, ser outra coisa, mudar, inovar, e nem que seja vender para comer amanhã e aumentar um faturamento amanhã, se a gente não tiver essa centralidade no cliente. E é isso que a gente está vendo aqui. E aí eu queria trazer para vocês duas visões, tá? Customer Centric, que tem, enfim, diversas correntes, certo? E aí eu queria trazer desse professor do MIT, que eu nunca sei dizer o nome dele, mas está escrito aqui, eu chamo de Ranjay Gulati. E aí ele traz vamos ver esse vídeo aqui rapidinho, que eu vou passar aqui para vocês, são de dois caras mais supra-sumo, focados aí em Customer Centric, tá? Deixa eu só trocar aqui a guia para cá. Aqui, deixa eu... Qual é a boa? Diz aí. So one of the central themes in Peraí, this deixa eu book, colocar a tradução. in this book is about talking about how companies need to put customers at the center of their business. And at one level, this is almost like a cliche or a platitude because no company will tell you today that I don't want to be customer centric, or what I call inside out versus outside in. And in that regard, I think I've tried very hard to clarify in this book what exactly does it mean. I think is being customer centric or outside in is really about a mindset shift.
it's about really redefining how you define who you are. So I think most companies define themselves around their purpose, around I produce X product or service, and my job is to go out and make sure I sell it. As opposed to saying, my definition of who I am is I want to own this problem space. I want to solve these problems for these customers, and then my job is to figure out how can I best do those. So my identification is more with a set of customers and a set of issues they're dealing with, as opposed to with, here's my product or my service, or this is what I produce. And I think that kind of shift is where this all starts. That is, of course, facilitated if you start with a position of curiosity and humility, where you're curious to know who are my customers, what is really going on in their lives, and asking questions that are beyond narrow product-centric questions. Many companies I've gone to claim to be customer-centric, but when I say, well, what makes you customer-centric? And they say, well, I ask my customers, do you like my product? What do you like about it? What don't you like about it? How can I make it better for you? And I said, that's not customer-centric. That's looking at the customer through the lens of your product. And one of the examples I use in the book is bag salad. You know, companies never would get to bag salad if they ask questions like, do you like my lettuce? And there are other companies I've looked at, for instance, like Target. For Target, the realization was that we have to be thinking very clearly about what's happening in the life of my customers. So if you look at Target in the present recession and how they've actually tackled it, one of the realization was that customers distinguish between needs and wants. And when economic times are tougher, customers focus on needs more than wants. And in that context, they said, maybe we need to shift our focus to needs more than wants. And that's where you saw a shift towards offering food in the store, much more focus on grocery and food, drives traffic into the store. So you start to see companies like Target that become much more attuned with who their customers are and what they want to do and what their objectives are in trying to do that. In the book, I've documented 4 levels of customer centricity. And I think I try to work the reader through what these levels are, that you start at level 1, which is what I call inside out, where you're thinking inside and then working out. And you end up with what I would call outside in, where you're starting out and then working your way back inwards. In the end, my hope is that when you reach that 4th level, you become agnostic to what you produce and don't produce. One of the examples, for instance, I've used is a company in India. It's the largest mobile operator in India called Bharti Airtel. And Bharti is really interesting because several years ago, they first decided to outsource their IT systems. They said, you know what, we don't want to run IT ourselves. IBM, you come run it for us. At the same time, they also decided they don't want to maintain and manage their cell towers. So they got a consortium of companies to manage the cell towers for them. A couple of years ago, more recently, what they've done is they said, we don't want to own our cell towers. Let's make a joint venture with 2 of our competitors and let that company own all the cell towers. So now you have a mobile operator that does not own its own cell towers, does not maintain its cell towers, does not manage its own IT systems, and you say, what do? Right? So they have defined their business very much around this idea that I want to own a problem space and a customer, and I'll let somebody else take care of how that actually gets done. So of course I have to gatekeep that, and I'm responsible. So as I look at companies that are trying to become customer-centric, it's really about aligning yourself in a fundamental way around a set of customer problems, around a set of customers, and trying to, in a substantial way, address those issues. Oi, deixa eu voltar aqui para mim. Joia. Cadê aqui? Peraí, deixa eu parar de compartilhar. Não, já parei, né? Deixa eu voltar aqui. Não vai vender nada esse negócio, né? Então, gente, eu queria destacar 4 pontos que o professor sempre fala, e vocês viram aí, né? Então, entender quem são os meus clientes e o problema que queremos resolver. Esse é o grande foco, né? Construir uma estratégia de crescimento em torno desses clientes, colocar isso no centro da estratégia da organização e conectar a empresa inteira em torno da geração de valor para esse cliente. E aí, Rosário, amanhã,
ela vai trazer alguns passos e detalhar um pouco mais isso aqui para vocês. Então, mais do que nada, então, Customer Centric é um pouco isso do que a gente viu aqui, né? O Customer Centric é essa cultura onde a gente entende qual é o valor desse cliente, entende da jornada dele e da experiência que ele quer, que ele deseja, né? E qual a experiência que a gente está tomando. E focar na necessidade, como eu falei, desde a pré-venda, né? Eu estou usando os termos de mercado, inclusive, né, nos conceitos de Customer Centric, que a gente não usa isso, né? Porque o ponto chave não é venda, né? Mas numa abordagem aqui, só para a gente ter um entendimento, é desde lá de onde a gente sabe da fase de aprendizado, né? De que o que eu falei, e que vou tirar férias, então desde ali eu tenho que começar entender que meu cliente ele começa ali, não quando ele está comprando. Mas o que eu queria trazer aqui nessa figura para vocês é até o que a gente chama de pós, né? É como esses clientes eles não passam apenas por um processo de adaptação ou de retenção, quanto a gente fala, mas esse looping aqui de cada vez eles serem mais fiéis e se envolvendo cada vez com a empresa, né? Então, da gente pensar que existe um ciclo de valor que esse cliente vai tendo dentro de casa, né, que a gente precisa também se focar. E aí, eu gosto, esse é o Peter, ele não é Steve, não, Steve é o entrevistador, tá? Ele é o grande nome e escreveu o livro Customer Centric, tá? Então, é a Bíblia do Customer Centric, que eu trouxe aqui um pedacinho do vídeo para vocês assistirem e ver uma outra visão que a do professor do MIT também é bem complementar, mas a dele é bem específica. Deixa eu só parar aqui um minutinho, colocar a guia, para a gente ter uma outra abordagem, tá? Deixa eu colocar em inglês, em português. Toda vez a pessoa tem que fazer isso, né? Pronto, vamos lá, botar aqui para vocês verem. Bora. Aí eu vou cortar aqui no meio, tá? Ele é muito grande. I'm Steve Coburn, Executive Director of Wharton Digital Press, and I'm here to interview Pete Fader, whose new book in the Wharton Executive Education Essential Series Tem is na Amazon. Customer Centricity. Pete, welcome. Great to be here. Let me ask you about something in the book, Pete. You argue that Apple, Nordstrom, and Starbucks are customer-friendly but not customer-centric. What does that mean? Too many people think that they're the same thing. Too many people think that being customer-centric means doing everything that your customers want for them, and that's not the case. Being friendly, offering good service is a part of customer centricity, but it's not the whole thing. And one of the differences, a huge distinction in customer centricity, it means that you're going to be friendly, you're going to provide good service, you're going to develop new products and services for the special focal customers, the ones that provide a lot of value for you, but not necessarily for the other ones. You need to pick and choose. Some customers deserve the special treatment, and some, well, if they want to buy from you, that's great, but they're not going to be treated the same. Does that mean you ignore all of the customers who aren't special? You're not going to ignore customers, you're not going to fire customers, you're not going to treat them badly, but you will treat some better than others. And you're going to be real careful in who you choose to treat that way and what that treatment means. Does it mean you give those special customers absolutely everything? Maybe not. But you're definitely going to give them more consideration than customers that, frankly, aren't worth that much to you. What does it mean to be a customer-centric company? And can you give me some examples of companies that you think are customer-centric? So the primary distinction that makes a company customer-centric, or at least a requirement behind customer centricity, is the ability to understand customers at a fairly granular level, to be able to identify the customers or the segments of customers who are valuable from the ones who aren't. If you can't sort out your customers, if you can't look at them and know who's good and who's bad, then you can't be customer-centric. So that's step one. Step two is having an ability, both an operational ability as well as an organizational capability, to be able to deliver
different products and services to different kinds of customers. And that's tough to do. For the most part, we think about the most customer-centric companies being online firms, such as Amazon and Netflix. Those are great examples. But by no means is it limited to e-commerce firms. We'll see others like Capital One and Harrah's and even IBM as examples of companies that are fairly customer-centric. How would a company go about identifying the customers it should focus on, that it should pay the most attention to? So companies have been sorting through their customers for a long time, ever since they first realized that customers are different from each other and might deserve some differential treatment. So the basis that companies use to come up with this segmentation, that's the key. In the old days, the basis of segmentation used to be simple, observable things like demographics or geography, just easily identifiable characteristics. But the real key is to segment customers on their value. And I'm not talking about historic profitability. I'm talking about future-looking customer lifetime value, which might be related to profitability, but we want to sort our customers out based on what they will be worth to the firm in the future. Okay. And how would you go about calculating, how do you determine customer lifetime value? That's a key question. That's actually been a big focus of my research for a number of years now. So I've been focusing on those methods and how CLV would vary based on whether you're in a contractual business or a non-contractual business, lots of different characteristics that will lead to lots of different CLV formulas. And it's fairly technical, and we won't necessarily get into those details here, but there's a couple of important considerations. One I just mentioned is you must take into account the different kind of business setting that you're in. Secondly, you must take into account heterogeneity, the fact that different customers are going to have very different CLV values. And thirdly, you're going to look at other kinds of factors, the cost of acquisition, the likelihood that different kinds of customers are going to stay with you. So there's a number of factors that come together. Unfortunately, for a lot of firms, they feel it's just too complicated. They don't want to think about it, and they'll oversimplify it. They'll ignore some of these distinctions, and they'll use a one-size-fits-all formula across all their customers that doesn't vary based on the business model, and it leads to more or less a garbage-in, garbage-out situation. Gente, a gente ficaria aqui ouvindo essa entrevista. Eu vou botar o link aqui para vocês, que é maravilhosa. Vou botar aqui, porque senão a gente não avança. Mas eu queria trazer esse pedacinho que ele apresentou, justamente, deixa eu só compartilhar aqui de novo, justamente para dizer o quanto a gente precisa, de fato, escolher, né? Quem é o cliente. E não só escolher, segmentar. Então, é muito doloroso para muitas empresas aí que eu converso no mercado, escolher a história que eu falei aqui. Eu tenho uma clínica, eu não sei nem se Mirella está aqui, toda vez eu boto ela para Cristo, coitada. A oftalmologia, porque esse exemplo da oftalmologia é ótimo, né? Quem é meu cliente? Todo mundo. Todo mundo tem olhos, e não é bem isso, né? Então, assim, o que ele fala é justamente essa questão da segmentação, né? De quem é que de que cliente que gera valor. Então, o primeiro ponto é conhecer esse cliente, usuário, shopper, enfim, tem nome para tudo, né, fazendo uma matriz... Oi. Licença, deixa eu só te avisar que tua câmera está desligada. Eita, tá, não, aí não tem graça. É porque eu desliguei por causa do vídeo, para não ficar travando. Não, eu percebi aí, para te avisar. Ótimo. Obrigada, Mari. Então, a gente primeiro precisa fazer uma matriz de segmentação, né, que são grupos de consumidores, e aí eu gosto muito do exemplo do leite lá, sem lactose. Teoricamente, você diria para mim, socorro, é quem tem intolerância, né? E, na verdade, não é, né? Eu participei de um grupo de estudo lá na ESPM, que a gente conseguia ver exatamente 5 subgrupos só de consumo do leite sem lactose. Então, tinha a grávida, a vegana, tinha a família que queria. Então, assim, você consegue fazer essa matriz de segmentação, né? Escolher desses 5, 2 grupos, por exemplo, que você queira que tenha mais fit com o negócio, né? Então, aí a gente analisa vários pontos, mas, enfim. E aí, você entende essa microaudiência a partir desse contexto, dessas conversas, porque, veja, o leite, a conversa para quem é alérgico é uma, a conversa da grávida vegana é outra, a família que é flexi, né, que ora é vegana, ora não é outra conversa, né? Eles têm outro contexto de vida. E aí a gente precisa entender quais são os gatilhos mentais desses grupos para poder minimamente a gente se conectar com eles,
quais os desejos de consumo, quais motivações que levam a essas conversas e temas pontuais. Então, assim, é só para a gente ter cuidado, que às vezes também quando a gente vai segmentar, como eu falei, esse exemplo do leite, ou que a gente já acha que está trabalhando no microtargeting, a gente, na verdade, está fazendo estratégia ainda de massa para uma massa. Então, a gente precisa cada vez mais, como ele falou, conhecer profundamente e fazer, né, a gente chama hoje de segmentação 4.0, né, para que a gente foque, de fato, nesse cliente. E aí a gente precisa olhar para esse target, desenvolver personas, né, personas com informações psicológicas, psicográficas também, né, para ajudar essas empresas a entender quem são essas pessoas e com quem que a gente vai conversar. Porque não tem como a gente minimamente conversar com essas pessoas sem a gente entender do contexto, né, que elas estão vivendo. E aí essas personas, elas são diversas, né? A gente precisa entender qual é o objetivo do projeto, para que a gente pergunte e faça, extraia de várias fontes de informação e faça a pessoa nada mais é do que uma organização, né, para que todo mundo da empresa esteja orientado para aquele cliente, né, de uma forma resumida, mas que aqui a gente consiga materializar. O design ajuda muito isso, o design estratégico, não design porque para ficar bonitinho, né, nesse processo de conhecimento desse cliente, né. E aí, eu trago aqui também o quanto a gente precisa entender desses novos hábitos, né, que vieram não somente com a questão de Covid, né, mas que já existiam, por a gente estar em rede, né, o Custom Network, inclusive existe um livro do professor que foi David Roger, The Network is a Customer. Então, está disponível também, que explica exatamente isso, né? A gente precisa se focar, entender que esses clientes, eles possuem esses 5 tipos de comportamentos, que a gente, nas estratégias de centralidade, a gente pode juntar, né? Clientes que querem acesso rápido e fácil, estar em algum lugar, que querem se engajar com conteúdo, que querem ofertas mais customizadas, que querem se conectar com as empresas, né, nas suas conversas também, e que querem colaborar no nível tipo Lego, onde eu posso, sim, criar um Lego, submeter a Lego testa, ver se aquilo ali tem viabilidade no mercado, e eu ganho 1% dos royalties de todo o Lego que eu inventei, que foi vendido. Então, é o nível de que eu me torno, inclusive, sócio do Lego. E aí, a gente entendendo dessas pessoas e desses hábitos, né, desse contexto, a gente precisa desenhar um mapa de jornada esse aqui é da Amazon, tá? Que é uma das empresas mais customer-centric do mundo, né? Que ele tem todo um passo a passo da jornada do cliente, mas também dos pontos de contato e, principalmente, quais são as métricas focadas, né, na jornada do cliente, que são importantes para esse cliente. E é daqui onde vocês, né, quem é cliente Amazon, vê que não precisa falar com ninguém para cancelar alguma coisa, para devolver. Eu tive um problema no Kindle, que eu comprei um livro que não era para Kindle, ele disse que era para Kindle, mas o livro não suportava, por ter várias imagens, e eu disse, ai, meu Deus, agora pronto, né, não tenho ninguém para conversar na Amazon, não tenho 0800, vai ser o quê? Um e-mail, vai ser aquela novela, e prontamente eu pedi o reembolso, né, eles prontamente me devolveram, fizeram só uma questão, recebi um e-mail altamente personalizado, também, né? Então, assim, só para entender que uma empresa centrada no cliente, e ali o Peter diz muito, não é uma empresa amigável, não é uma empresa que faz um atendimento massa, não é uma empresa que lhe serve cafezinho, né? É uma empresa que ela está toda orientada, e por isso que a gente está falando de cultura, ao cliente, né? Como a Amazon, desde o momento, inclusive, isso é uma premissa da Amazon, eu quero ajudar o cliente a resolver o problema, as dores que ele tem, de uma forma mais rápida e sem precisar ele falar com ninguém. Né? Então, isso é um ponto crucial da Amazon, né? Então, nos 10 motivos, né, que a gente tem para investir em tudo isso que aqui a gente está falando, né, parece uma conversa linda, essa cor que maravilha, mas o que é que isso tudo vai me render, né, na vida empresarial? Então, o primeiro ponto logo que eu coloco é o aumento de lucratividade e receita, porque a primeira pergunta que me fazem, né, vou ganhar mais dinheiro? E aí, então aqui, né, várias pesquisas mostrando que as empresas crescem 5 vezes mais em receita, as empresas que lideram a experiência do cliente faturam 80% mais do que os concorrentes,
elas também têm 60% mais de lucratividade. Então, sim, a gente já tem prova disso, né, que isso aumenta a receita, não é balela. Ponto 2 é que a gente precisa entender que é uma mudança na decisão de compra. Essa pesquisa que foi feita durante a pandemia, mostrando que o relacionamento verdadeiro é um ativo mais valioso na decisão de compra do cliente, mais do que preço, inclusive. Isso aqui era um debate que eu tinha. Olha, inclusive a pesquisa mostra, né, a questão de preço baixo, em fevereiro de 2009, estava lá em cima, em preto, com 29%. E quando a gente olha em junho de 2020, o relacionamento verdadeiro sendo um dos principais pontos, né, e a gente só constrói isso com o cliente no centro. O terceiro motivo é que é uma tendência do mercado. Então, se você não quer seguir por nenhum desses motivos, tá Deus e o mundo fazendo, né? Então, vamos lá, efeito manada, eu vou fazer também. Então, vários executivos, né, tem 70% das 50 principais empresas da Fortune tem já cargos relacionados a atendimento a cliente, a experiência do cliente. A gente viu esse crescimento de executivos nessa área, né, mostrando aí mais de 1000% em 5 anos, tanto em empresa B2B, que é outra falácia que eu escuto, mas eu estou lidando com outra empresa, e eu sempre digo, mas é um CPF, é a gente que tem do outro lado. Então, aí a gente tem que desfazer alguns tipos de preconceitos, né? Mas, enfim, se você não quer seguir por aqueles 2 motivos, siga pelo menos porque está todo mundo fazendo. O quarto motivo é para você não perder o que já conquistou. Então, em alguns projetos que a gente participou, o cliente achava que ele não estava vendendo, mas, na verdade, quando a gente entrou, ele estava perdendo daqui a pouco os clientes. Foi o que a gente mais ouviu. Olha, eu estou aqui porque, enfim, porque tinha uma série de coisas, barreiras, para ele sair daquela empresa, né, inclusive financeiras. Mas ele não via que ele estava perdendo esse cliente, né, que ele já conquistou. Então, veja o esforço que a gente tem, né, pesquisas mostrando 7 vezes mais para a gente conquistar um cliente que já está em casa, e aí, por a gente não ter um foco nele, a gente acaba perdendo. Então, as pesquisas aqui da PwC mostrando, né, que você pode perder os seus clientes rapidamente. 47% dos brasileiros afirmam que pararia de comprar com a única experiência ruim, né? Então, a gente não é tão fiel enquanto se imagina. 89% dos brasileiros consideram a experiência do cliente um fator decisivo para a compra. Então, esse é um motivo importante também para a gente ficar atento. O quinto é o crescimento dentro do próprio cliente, né? Isso, estratégias de vendas é o primeiro ponto, né? Então, os clientes fiéis, eles são 5 vezes mais propensos a comprar novamente e 4 vezes mais propensos a indicar a empresa a um amigo familiar. Veja, o cara ainda compra e ainda indica para os outros. Olha que delícia, né? Então, por que a gente não se foca nessas criaturas? E o sexto é a maior assertividade na estratégia e no investimento. Então, veja, se eu vou construir algo, por que eu não pergunto primeiro ao cliente? Quer dizer, eu vou ter um custo de implementação, eu vou colocar isso na rua, eu vou ter investimentos em marketing para atrair aquelas pessoas, e aí no meio do caminho, ou lá no fim, eu descubro, depois que eu investi tudo isso, de que aquilo não vai dar certo. Né? Então, por que a gente não retarda, não investe um pouco mais aqui no começo, que eu tenho certeza que é menos do que todo esse esforço aí que você vai fazer, para que a gente tenha uma assertividade maior nos investimentos. O sétimo, eu vou deixar esse videozinho aqui para vocês verem, até posso passar aqui, é melhorar os produtos e serviços de uma forma incremental. As informações estão aí, o cliente está falando em todo canto, né, bem diferente do contexto que a gente tinha antes, que a gente tinha que ir para a rua, ficar fazendo pesquisa, contabilizando, não, a gente tem diversas fontes, e ele é a maior base de informação para você melhorar o seu produto ou o seu serviço. Então, eu vou mostrar esse videozinho aqui da Avon. Eles ouviram as clientes, né, enfim, não foi só nas redes sociais, mas esse vídeo ilustra, e isso se tornou, inclusive, um ativo de marketing, né, e fizeram uma campanha focada nisso. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que eu quero abrir também para pergunta, por isso que eu estou... Cadê aqui? Isso é bem rapidinho, que é só uma campanha. Ouviu suas consumidoras insatisfeitas. Como a Daisy, como a Gabi,
como a Giovanna. Vocês pediram, a Avon fez. Maquiagem Avon, agora com tudo que você quer. Qual vai ser o próximo pedido? Ui. Deixa eu parar aqui. Apertar aqui de novo. Então, essas e várias outras empresas, né, usam, tá ruim, né? Peraí, tá de um jeito meio doido. Peraí. Eu acho que eu apertei no lugar errado. Voltar para a tela inicial. Peraí, tá aparecendo aí direitinho? Tá, né? Tá ok? Tá sim. Tava carregando, Pronto. mas agora já tá tudo certo. Joia. Então, vamos lá. O 8, né, que na verdade está 7 ainda, para os clientes também divulgarem a empresa, né? A gente viu lá uma das pesquisas, mas essa daqui é uma jornada do que o Google traz, né, dizendo, olha, quando o cliente tem, no momento da experiência, ele se torna um zemote, que ele chama, que é o momento zero da compra do próximo cliente, muito importante. Então, a questão da recomendação, né, também que a gente viu aqui. O 9, para gerar novas oportunidades, esse daqui é a plataforma do Lego Ideas, que traz aquilo que eu falei, você aqui pode submeter uma ideia, por exemplo, você pode, e aí a comunidade Lego, né, que é aberta, pode contestar, falar alguma coisa, os que se tornaram venda, né, e aqui estão as várias ideias, e você pode ganhar royalties em razão do que for, do vencedor, né, da ideia que venceu e que foi para o mercado. Então, eles têm vários eventos que reúnem gente do mundo inteiro, enfim. E o 10º motivo para a gente fechar aqui é para a gente não morrer amanhã, né? Então, a gente está falando aí de uma nova geração, né, a geração Z, que está aí nesse consumo. Essa pesquisa da PwC, Future of Customer Experience, ela é bem interessante, ela é bem completinha, tá? E ela mostra exatamente isso, o quanto, né, os consumidores da geração Z, que estão aí em branco, se difere da população em geral. A gente está falando aí de experiências em dispositivos móveis, diversão lá para cima, design, fidelidade. Então, assim, a gente precisa, de fato, entender cada vez mais dessas criaturas para que a gente sobreviva, nem que seja amanhã. Então, gente, retomando aqui os 10 pontos, né? Aumento da lucratividade, mudança na decisão de compra, tendência do mercado, não perder o que você já conquistou esse tempo inteiro, crescimento dentro do próprio cliente, maior assertividade na estratégia, melhorar o produto, clientes divulgarem a empresa, gerar novas oportunidades, e a 10ª, se você não gostar de nenhuma, é para a gente amanhã ter para quem vender minimamente. Então, era um pouco isso que eu queria trazer para vocês. Queria convidar todo mundo, a gente fez um grupo fechado, para não ficar muito blá, 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 mas foi uma solicitação de todo mundo que estava participando das masterclasses, para mandar as informações via WhatsApp. A gente também tem um canal no Telegram, que eu acabei sem colocar aqui, mas depois eu coloco para vocês. E aí, quem preferir aqui, a gente vai estar enviando todas as masterclasses, cursos que a gente tem abertos e fechados lá no Lefio Edu também, que é a plataforma, novidades. Então, a gente vai estar aí com esse grupo fechado para mandar essas informações para vocês. E eu estou aqui à disposição, não sei se esse próximo aqui já é alguma coisa, Mari, que você queira o próximo. continuar, e a gente abre para pergunta, é isso? Me perdi, viu? Sigo aqui com você? Pode ser. Falei aqui da Lefio Edu. Pronto, eu tenho só uma notícia para trazer sobre o Lefio Edu, né? Lefio Edu, que é a nossa plataforma de educação para marketing estratégico. E aí é uma notícia muito boa para todo mundo que está participando aqui da Masterclass. Tu passa, Socorro, para apresentar Passo. um pouquinho Inclusive, já eu tenho um curso da Lefio Edu, Marketing para a Saúde. A gente está na segunda aula hoje Isso, aqui. às 7h30 hoje.
E aí ela é uma plataforma que ela dá possibilidade de 2 tipos de acesso. Você pode ser assinante, tá? Por R$ 120 mensais, você tem acesso a todos os cursos da plataforma, a bibliografia, debate ao vivo mensal, um paper mensal, conteúdo exclusivo que a gente envia, informativo mensal, network, mentoria, estudos. Então, é bastante conteúdo disponível na plataforma. E aí, essa é a assinatura para assinantes. Mas, se você tiver interesse apenas em um curso ou outro, a gente também tem essa possibilidade de você ter acesso ao curso. Então, você seleciona, quero me inscrever no curso de marketing para vendas. Então, aí você vai ter acesso ao curso de marketing para vendas. Ah, não, quero saber sobre marketing estratégico. Então, aí você vai ter acesso ao marketing estratégico. Tu E queres tem alguns falar de alguma coisa? segmento, né? Não, é porque Isso. essa tela tá antiga, mas todos esses estão dentro da assinatura. Ó, tu colocou aqui na frente. Essa é a plataforma, né? Todos esses Isso, estão nossa dentro plataforma. a gente tem o de saúde, que vai ser agora, e o de varejo, Varejo. e vai ser, eu não lembro quando. Acho que é Enfim, junho, se não me pronto. engano. Mas Não vou saber a data exatamente. todo mês tem curso e essa é um pouco aí da plataforma com debates ao vivo e mentoria. Posso Isso. passar, Mari? Pode. Ah, tá. E aí, essa surpresa para quem participou da Masterclass hoje, apenas hoje, a gente está com a promoção que a assinatura ela vai sair por R$ 44,50 mensal, tá? E aí você pode cancelar quando quiser. Eu vou colocar esse link no chat aqui. Então, para quem tiver interesse, é um super descontão. Aí é quase um presente, né? Que é a plataforma super completa. E aí, por esse preço promocional para quem participou da Masterclass de hoje. Coloca o do Edu, então, Mari, que também o pessoal Coloquei o conhece, do enfim, Edu. Coloquei quem quiser. no início. Tá, posso passar? Ah, pronto. Pode. Era o meu obrigada, gente. E vamos embora para as perguntas, né? Que eu queria deixar um tempo aqui para vocês, para a gente conversar um pouco também. E cadê? Aqui, pronto. Tá todo mundo me vendo, tá tranquilo. E aí, saber de vocês, né? O que é que vocês acharam? Se alguém tem alguma pergunta, não sei se tem alguma coisa no chat. Foi Mara que colocou no chat, né? Também. Trazer um pouco da experiência de vocês. Podem ficar à vontade. Estou por aqui. Agora, não esqueçam amanhã, viu? Amanhã vai ser legal também com o Rosário. E aí, tô vendo o Éder. Antônio Jorge, tô gostando do Antônio Jorge. Vai tirar MBA, Lefio. Vou criar Magali. Magali também. Edna, Jéssica, Miguel, Kathleen, acho que é Kathleen, Mauro. Então tá, gente. Então, Éder quer falar? Assim, só para parabenizar. Eita, tá travando. Tá meio ruizinho. A gente tá sem te ouvir. Travou agora, geral. Eita, ficou ruim. Você queria falar, Jéssica? Eu acho que eu escrevi aqui no chat. A Sam, eu acho que fala, né? Foi muito legal, gente. Vocês trouxeram informações interessantes. Obrigada por ceder esse tempo para conversar com a gente. Pronto, a gente conta com você amanhã, viu? Para a gente fechar esse ciclo aí dos 10. Ah, Mauro. Vocês estudaram junto, foi? No atual, porque Mauro fala desse atual, viu? Rapaz, minha primeira experiência digital, o Éder estava envolvido, bicho. Foi mesmo? Pela foto aqui, ele mandou com uma mensagem aqui, Lefio fazendo encontro aqui de décadas. Que coisa boa, olha aí. Impressionante aqui a coincidência. Muito bom. Que ótimo. Eu acho que Jéssica queria falar, não era, Jéssica? Então, boa noite. Boa noite. Primeiro eu quero dizer que eu gostei muito do curso, está sendo muito legal. E eu acho que eu queria... É só um comentário muito rápido que eu gostei muito do conteúdo, porque eu já venho estudando um pouco da questão da experiência do usuário. Foi uma área que me interessou muito. E eu vou ser estudante de ciências do consumo.
E eu acho que assim, a sacada de vocês foi muito boa, porque hoje eu vejo muitas empresas ainda na área da tecnologia trazendo o X muito atrelado ao Y, à interface do usuário, e deixando de lado todo o potencial que você entender essa jornada tem. Então, eu acho que assim, só tem a crescer. Realmente é muito interessante, é complexo, mas é prazeroso de se estudar, porque você vai estar realmente pegando aquela dor e transformando em outra coisa, transformando em uma experiência boa. Eu acho que no mais era só isso, dar os parabéns, e eu gostei muito, tanto do encontro mais cedo quanto de agora. Ô, Jéssica, obrigada. Eu acho que você tocou num ponto importante, assim, que é meio que o nosso propósito até de vida, né? Eu durmo e acordo para quê? Trabalhando numa, né, numa empresa, num projeto, se não for para a gente ajudar alguém a resolver alguma coisa, né? Então, eu acho que eu falo muito isso nas empresas, que isso é importante até principalmente para os colaboradores. Se a gente não tiver, né, essa questão do propósito e de que a gente veio para quê no mundo, né? Eu digo lá na Lefil, olha, se não for para mudar o negócio dos outros, a gente não veio. Então, Antônio Jorge está aqui para dizer, Mauro, né, que são clientes aí, eles sabem que se não for para a gente chegar chegando, né, Mauro, a gente não chegou. A gente precisa Não mudar, chega. transformar. Edna queria falar? Não. Eu gostei bastante. Foi bastante enriquecedor, foi bem abrangente. Eu gostei bastante mesmo. Parabéns aí para a Lefil. Eita, obrigada, Edna. Mas olha, a gente vai continuar essa conversa, viu? É uma conversa que, Vai aprofundando aí, vai longe, é muita coisa. A gente aí só quis resumir para esse entendimento do que é isso, né? Que todo mundo fala, customer centric, centralidade do cliente, né? E na hora de fazer, o bicho pega. Então, Acho que amanhã. as empresas têm muita dificuldade ainda para. O comércio varejo não, mas as empresas, elas têm muita dificuldade para entender que o cliente é que escolhe, ele é quem decide, é ele quem diz o que ele precisa. A gente ainda tem muita resistência dentro das empresas. E Edna, eu diria que também o varejo, viu? Porque eu gosto dessas cases, reuniões minhas, porque eu tenho a possibilidade de entender um pouco o mindset, né? Do executivo. E aí eu estava conversando com a rede de varejo aqui, e aí ele me disse exatamente isso. Olha, Socorro, não me interessa saber. Eu já conheço meu cliente, eu já faço isso há 40 anos, há 50 anos, sei lá quantos anos. Eu já conheço, eu já sei. Eu disse, mas veja, deixa eu entender, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu, né, vamos dizer que o nosso target aí, mulher, mãe, 2 filhos, Recife, sei lá, Zona Norte, Sul, não sei o que, eu sou centro. Deveria ser o mesmo target de outra pessoa, que era Rosário, que é minha sócia, estava na reunião. E eu disse assim, veja, eu não gosto de linha branca. Ela adora. Na verdade, ela nem liga. Então, por que é que você vai. Eu estou dando um exemplo besta, mas isso faz parte do meu contexto. Né? Eu gosto de design, aí vem o design de beleza, né? Os termos aí. Eu gosto. Então, assim, eu não compro a linha branca, eu pago mais caro para comprar uma linha diferente. Né? Já ela não. Então, assim, não adianta você ficar mandando. Aí eu quis dar um exemplo aí, não adianta você ficar mandando para mim newsletter com linha branca. Não adianta, você está gastando seu tempo, seu dinheiro. E por que não a gente não vai conhecer? E outra, nem é todo mundo que compra aquela rede, né? Não, mas todo mundo tem casa, todo mundo vai comprar geladeira. Será? Dele? Ele está atingindo só um tipo de público, ele acha que atingiu todo o público, né? Mas ele não está trabalhando na divergência. E ele sabe quem é o cliente dele, mas o mais importante é saber quem você está perdendo, não é saber quem está dentro de casa. Isso, Edna. Você sabe. Você não sabe quem você perdeu, você não tem noção das pessoas que poderiam ser seu cliente, tá te indicando e você está perdendo todos os dias. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. E o Peter, ele faz justamente isso, aquele professor, né? Ele calcula o CLV para justamente mostrar o quanto você está perdendo desse cliente aí. Perfeita essa colocação. Foi muito bom, gostei, parabéns, Socorro. Que coisa boa, passem para os outros, a gente vai deixar disponível. Tá certo, obrigada. Nada. E aí, acho que era a Eda que queria falar, não foi que estava travando, não sei. Ah, não, a Eda falou, não foi?
Era. Ixi, Éder, tá ruim, vice. Tá ruim ainda? Não, agora melhorou. Agora tá bom. Ah, tá. Eita, tá ruim. É o microfone. É o fone de ouvido. Tá. Tá Se quiser escrever no... Agora. Tá escutando? Tô ouvindo. Acho que o ventilador, na verdade. Deixa eu tirar, assim. Não é porque caiu também, ligou o computador aqui, as interrupções que estão ocorrendo. Só agradecer esse contato com vocês da Lefil, contato com outras pessoas aqui também, tem alunos aí de ciências de consumo, e rever um amigo de 20 anos, o Mauro. Mauro aí, no colégio atual. Foi muito bom quando eu vejo isso, Mauro. Até o primeiro contato da minha vida com o digital, tendo um na época, foi com ele. Ou seja, esse cara foi o que me introduziu aí no digital há 20 anos. E foi muito bom encontrar pessoas aqui que eu já conhecia de algum outro momento, ou situação de conexões pelo LinkedIn. Vamos lá. Eita, coisa boa. Que bom, olha aí. Foi por acaso, né? Então tá jóia, gente. Então a gente aguarda vocês amanhã, tá certo? 18 horas com o Rosário. E aí a gente vai para os passo a passo, tá bom? E quando tiver público, a gente manda para vocês o link. Quem quiser rever também, fica à vontade, tá jóia? E aproveitem aí esse descontaço que Mariana trouxe na Lefil Edu, que tem muito conteúdo lá, já tem as pesquisas. Tá rodando tem 2 meses, então tem muito conteúdo, estudo lá também, que vocês podem aproveitar. Debates, mentorias sobre skills do profissional de marketing. Tá bem interessante, tá jóia? Um beijo e até amanhã. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada por vocês estarem Valeu, aqui. parabéns, Socorro. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, Maru. Obrigada.